Bora falar de futebol? Bora falar de São Paulo 1, Novo Horizontino 1 e, de fato, é difícil falar sobre esse jogo sem falar sobre arbitragem. É difícil que o torcedor aceite que se fale desse jogo sem falar de arbitragem. Eu costumo aqui no canal não abordar o tema da arbitragem, abordar campo e bola, porque em diversas oportunidades a arbitragem tem uma influência em um lance, tem uma influência em dois lances para um time e um lance para outro, uma influência que nem sempre tem a ver com o resultado, é um pênalti não dado e pênalti não é gol. Então, acaba sendo forçação de barra colocar muitas vezes o peso de um resultado em um erro de arbitragem. Mas, nessa partida em especial, eu pelo menos, posso dizer com tranquilidade que jamais vi algo assim. Eu nunca havia acompanhado, não me lembro pelo menos, vocês podem lembrar aqui nos comentários, eu nunca havia acompanhado uma partida em que um árbitro influenciou tanto em um resultado dentro de um jogo para um só lado, porque muitas vezes o árbitro é ruim, e aí, ou não, na verdade nem mesmo ele é ruim, às vezes ele está em uma noite ruim e acaba influenciando negativamente, ele acaba pegando e errando para os dois lados, deixando de dar um pênalti aqui, deixando de dar uma falta ali. Não foi o caso. Dessa vez, dentro do Morumbi, o árbitro se equivocou em duas jogadas de gol, uma o Bandeira especificamente, desculpa os soluços, hein? Uma o Bandeira especificamente, a outra o próprio árbitro, e o Bandeira não o corrigiu. O segundo gol foi uma aberração. E depois, dois pênaltis também, que foram claros e poderiam ter sido dados. Então, é inegável que houve uma influência direta no resultado. A gente está falando aí de dois gols mal anulados, em terra de VAR, né? Que não está sendo utilizado nessa fase do Campeonato Paulista, em diversas fases de campeonatos estaduais. É difícil ver isso. É difícil ver isso. E ainda dois pênaltis que poderiam se tornar gol, enfim, dificilmente uma equipe perde dois pênaltis em uma partida. Geralmente perde um, faz o outro, ou faz os dois, mais duas vezes. Então, nós estamos falando de um conjunto da obra terrível, absurdo, contra o São Paulo. Absurdo. Nós vamos falar que o árbitro teve má fé, a equipe de arbitragem teve má fé? Não. Não é o caso de falar isso, porque quando você fala isso, você tem de provar isso. E não é o caso. Mas que foi desastrosa a arbitragem, foi. E o São Paulo não saiu com a vitória por conta disso. Aliás, houve uma influência no resultado e por isso eu estou falando de arbitragem. Porque foi realmente uma aberração. Falando de campo e bola, o São Paulo jogou muito futebol. O São Paulo mostrou variedade de jogada pelas pontas, variedade de jogada pelo meio, mostrou que o Reinaldo consegue virar o jogo muito bem e abrir espaço em um time que está se defendendo bastante. Uma qualidade muito interessante do Reinaldo. Duas boas jogadas do São Paulo pintaram dessa forma. Boas jogadas do São Paulo, no segundo tempo principalmente. O Daniel Alves se revezando ali com o Hernanes para buscar a bola no campo de defesa, girar, tentar arrumar um espaço, tentar movimentar a equipe. A equipe do Diniz toca muito a bola e também se movimenta muito, troca muito de posição. O Hernanes, em um dado momento, apareceu no lugar do Bueno com tranquilidade, trocaram de posição. Os laterais muito à frente, com os zagueiros abertos e só o Tietê, por exemplo, com a bola no círculo central, sem ninguém atrás. Um time muito ofensivo e com qualidade. Pegou uma equipe do Novo Horizontino praticamente reserva e que desperdiçou muitos contra-ataques. Isso é preciso trabalhar, é preciso ter cuidado. A parte defensiva do São Paulo, ela é fundamental para que a equipe do Diniz não sofra com resultados. O desempenho pode ser lindo, São Paulo pode criar várias chances, mas se em duas oportunidades que pegar um adversário com bom contra-ataque levar dois gols, vai levar muita pancada e muita crítica, porque o time fica exposto. O time fica bastante aberto. Quando tem a bola, o erro de passe é muito perigoso. Então, é preciso encontrar o equilíbrio. O Novo Horizontino não conseguiu aproveitar muito esses contra-ataques. Aproveitou um, na verdade, e acabou conseguindo fazer o gol. Mas no primeiro tempo teve 3 contra-ataques, no segundo tempo teve mais 2, e poderia ter vencido o jogo na base desses contra-ataques, muito porque o time se expõe. Mas se expõe jogando bola, jogando bem, e claro, precisa acertar mais o gol. Foram 26 finalizações, só que poucas acertaram o gol. É preciso acertar mais o gol. Além disso, as finalizações que também bateram em jogadores do Novo Horizontino, dentro da área, fora da área, desviaram. Então o São Paulo criou demais, jogou muito bem, a articulação do meio foi bem feita pelo Daniel e pelo Hernanes. O Tietê, um pouco menos, é verdade, pelo menos na minha visão, ele era um cara que não construía, a bola passava por ele pela construção, mas quem pensava o jogo mais era um Daniel Alves,
e também o Hernanes. O Reinaldo muito bem, como eu disse, na construção por lá também, o Juanfran apoiando, mas eu ainda acho o Reinaldo um pouco melhor nesse sentido. Então, foi um São Paulo que tem de sair contente com o que jogou. Com o resultado, tem de sair insatisfeito, mas tem de sair sabedor que o resultado só não foi o ideal, porque de fato a arbitragem influenciou demais dessa vez no placar. Não foi porque a bola não entrou, faltou precisão, o time criou, mas não soube finalizar. Não. Dá para dizer que o São Paulo tem 3 gols na conta nessa partida. E 3 gols numa partida é muito gol. Tá de bom tamanho. Faltou, em alguns momentos, um pouco de precisão? Pode ter faltado, mas o índice de você fazer 3 gols em um jogo, raramente uma equipe que faz 3 gols num jogo empata ou perde. Então, o desempenho satisfatório, a bola que jogou também e o número de gols que fez também. Se o VAR estivesse aí, a história seria diferente. São Paulo estaria comemorando uma vitória muito boa sobre o Novo Horizontino, reserva. No fim das contas, vai sair com um empate mesmo dentro de casa, que pode fazer a diferença em termos de mata-mata mais pra frente. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o jogo, dá uma curtida no vídeo, inscreva-se no canal do Fragoso também. E se você discorda de alguma coisa também, por favor, eu quero o seu comentário aqui embaixo, assim como se você lembra de algum jogo tão mirabolante em termos de erros de arbitragem, em termos de quantidade de erros de arbitragem para um só lado, por favor, também deixa aqui que eu quero lembrar, quero guardar na memória e quero até procurar, porque hoje foi realmente muito curioso. Bora falar de futebol!